Mas deixa eu dar um bom dia pro Paulo Brax. Alô, Paulo Brax, bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, Everton. Bom dia, CJ, Dudu, Alê, Igor. Estamos aqui nessa situação inusitada, né? Mas que bom que estamos conseguindo trabalhar, pelo menos a Rádio 98 também está brilhando nesse aspecto, mantendo a programação com muita qualidade. Pois é, Brax, é tudo diferente, tudo uma grande novidade para todos nós, né? Porque e a novidade para o mundo, né? É um inimigo invisível, como eu dizia aqui no início do programa, e por isso torna-se tão difícil, né? Essa luta e uma luta complicada exatamente por ser o inimigo invisível, e a gente se virando para conseguir tocar a vida, conseguir trabalhar, né? Levar informação, levar entretenimento da melhor maneira possível e obviamente que contando até com a boa vontade de vocês aí terem atendido o nosso chamado. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho com a nossa equipe aqui, por ter atendido. E eu gostaria até de saber, Paulo, como é que vocês estão vivendo esse período aí dentro do clube, e o que você projeta para quando, a gente não sabe quando pode acontecer, para quando voltar a disputa do campeonato. A gente tinha feito uma programação inicial de retorno no dia de hoje, na parte da tarde, mas a gente não tinha como lutar contra a coletividade, lutar contra a programação de todos os clubes, e não tinha sentido nenhum a gente tentar retornar às atividades físicas, né, dos atletas sem uma data definida de retorno das competições. Então acho que tudo no futebol parte de planejamento, né? Acho que a palavra que eu mais gosto de usar do vocabulário do futebol é planejamento. Sem ter uma data específica de jogos, de retorno das atividades, a gente não tem como planejar a rotina nossa de treino, a rotina nossa de trabalho físico com os atletas. E por mais que a gente tenha tentado manter essa atividade cada um nas suas casas, é completamente diferente, né, de um trabalho do dia a dia. Então a previsão inicial da Federação Mineira era dia 8 de abril de retorno, o que faria com que a gente realmente retornasse num prazo aí de 15 a 20 dias antes dos jogos retomarem. Mas essa previsão, ela obviamente vai ser derrubada, ainda não foi oficialmente, mas será, porque os jogos não retornam dia 8 de abril. Então a gente fica numa situação indefinida, numa reticência. Então sem ter essa data, a gente mantém os atletas em casa, todo mundo está em casa, a gente não está fazendo nenhum tipo de contato com o atleta, comissão técnica, a gente tenta trabalhar de forma remota, mas com o atleta é mais difícil, né? Acho que na parte da diretoria, da gestão, a gente consegue, estou assistindo jogos, monitorando jogadores, mas o atleta precisa do campo, precisa treinar, e eles realmente estão suspensos. Ô Paulo, é o CJ que está falando. Bom dia. Fala, CJ. Prazer receber você na minha casa. Aqui em casa, participando do Pela primeira vez você me convidou, muito obrigado. A 98 é a nossa casa. Paulo, eu quero pegar um gancho na sua resposta aí, onde você fala em planejamento. Obviamente falou do planejamento físico, do planejamento técnico, só que você, como diretor, e claro, fazendo parte ali da direção do América, um planejamento financeiro. Eu sei que é inédito isso, que está todo mundo passando, e eu acredito por esse ineditismo seja até apavorante. Só que qual é um planejamento dentro de um clube, ou qual o diálogo é feito diante desse planejamento financeiro? O jogador sem jogar vai receber até quando? A gente sabe que só está no início, né? O próprio ministro da Saúde dizendo que está no pé do morro, ainda vai escalar ainda o Everest. Como é que vocês estão fazendo esse tipo de planejamento, ou pelo menos pensando nele? Por enquanto, mantido, inalterado, né? Os atletas estão com vamos dizer assim, uma jornada zero, né? Então, para fins trabalhistas, eles não estão nem efetivamente trabalhando. A gente está mantendo integralmente salários, as nossas obrigações financeiras. A gente não completou ainda um mês de paralisação. Então, por enquanto, CJ, ainda não tem nenhum tipo de impacto. Mas quando você acessa a imprensa e lê que o Barcelona tinha um orçamento planejado de 1 bilhão de faturamento, e não vai ter jogos, não vai ter bilheteria, e um jogo da Champions é um valor absurdo, a gente evidentemente se prepara para um colapso. É claro que o América, nesse aspecto, a gente não tem tanta receita de jogos, mas a gente tem receita de televisão,
de patrocínio, de venda de camisa. A gente não depende, o América não depende da bilheteria para tocar o futebol, diferente de clubes com a camisa mais forte, como eu acabei de citar, por exemplo, Barcelona, para não citar nenhum aqui no Brasil. Então a gente mantém, por enquanto, esse planejamento nosso financeiro. A gente não está fazendo nada além do que estava planejado. A América tem muito pé no chão, então os salários e tudo que a gente planejou até o final do ano, a gente não tem condição de pagar, tem condição de arcar, não tem prejuízo nenhum para os atletas, mas é o que eu volto a dizer desde a primeira pergunta, a gente não tem uma data. Então essa data vai ser o quê? Daqui a 30 dias, o retorno, 60, 90, então esse impacto vai chegar, evidentemente, por isso que na Comissão Nacional de Clubes teve uma reunião na sexta-feira com uma proposta de paralisação, de antecipação de férias coletivas, o que financeiramente não dá muito impacto, porque a gente paga as férias, né? Mas tudo tem que ser analisado sob o prisma de quanto tempo nós vamos ficar parados. Mas eu não acredito que a gente vai ter nenhum grande impacto, ter que rescindir contrato, nada disso. A gente está muito pé no chão, está pagando em dia, não tem um orçamento grande, mas também não tem um faturamento grande também. Mas evidentemente que tudo pode mudar se esse prazo prolongar demais. Paulo Brax, bom dia, o Edu falando, obrigado bom dia, Edu. Mais uma vez. Eu queria saber como é que os clubes estão lidando com isso entre eles. Se vocês estão se falando, o América conversa com o Atlético, que conversa com o Cruzeiro, vocês já criaram um grupinho de WhatsApp aí do futebol mineiro, como que está também a conversa com a Federação Mineira, com a CBF em relação aos campeonatos, ao Campeonato Mineiro que está paralisado no momento, ao Campeonato Brasileiro, que daqui a pouco está começando, como tem sido esse planejamento, porque eu falei no início do programa, as coisas têm mudado, a gente tem visto o governo do país, a cada hora, de manhã ele tem uma opinião, à tarde muda, à noite é outra, a mesma coisa o governo do estado, a Prefeitura de Belo Horizonte. Imagino que no futebol não seja tão diferente, mas como tem sido esse planejamento, como tem sido essa conversa entre clubes e entre os clubes e as confederações? Da minha parte, eu tenho um diálogo permanente com a Federação Mineira. Hoje de manhã, inclusive, conversei com o Leonardo para poder vislumbrar algum tipo de mudança de data, de planejamento deles. Então, a Federação Mineira é contato permanente, constante. A gente tem um grupo dos executivos da Série B, então são os 20 representantes, os diretores executivos dos clubes da Série B, que também se falam sobre o planejamento dos clubes, entre eles. E é um contato da presidência diretamente com a CBF. Então, nessa reunião que aconteceu de modo remoto, evidentemente, o presidente do clube, Marcos Salom, participou. E, pela primeira vez, se isso foi extraído de mais de uma opinião de quem participou dessa reunião, pela primeira vez parece que os clubes estavam, de fato, unidos. Que é algo que a gente reclama muito no Brasil e a gente vê isso há muitos anos, de falta de harmonia, de sinergia entre os clubes. Mas nessa reunião especificamente, o diálogo ele existiu e os objetivos são comuns. A preocupação é muito grande. Se a preocupação do América é grande, imagina a preocupação do Flamengo, a preocupação do Grêmio. Nós estamos falando de folhas aí de mais de 20 milhões de reais por mês. E sem faturamento, sem ter jogo. Então, o diálogo entre os clubes, foram mais de 40 clubes nessa reunião que aconteceu de forma remota na sexta-feira, está indo na mesma direção, de preocupação e de medidas que possam amenizar esse prejuízo financeiro, desportivo e técnico. Então os clubes realmente a gente tem se falado, né, a gente tem conversado, mas enquanto não houver uma data, a princípio é especulação em propostas. Então essa proposta que foi feita nessa reunião está na mão da Federação Nacional dos Atletas, para que eles analisem se vai proceder ou não da forma como foi proposto, que é a questão das férias coletivas, que inclusive começariam hoje. Então, como não foi analisado acredito que hoje já não dá tempo mais, seria para amanhã, de 30 dias de férias coletivas para os atletas. E também o cenário muda, porque férias coletivas é diferente dessa indeterminação de atividades, né? Não posso fiscalizar o que um jogador está fazendo na sua casa em férias coletivas, né? Então isso tudo muda dependendo da data, mas o diálogo ele pelo menos está permanente. Paulo, só uma dúvida aqui, o que efetivamente muda caso seja definido como férias coletivas? Muda no final do ano, que a gente ganharia
eu digo a gente, clube e evidentemente competição, ganharia mais datas para jogar, né? Porque, por exemplo, a Série B, a previsão de término final de novembro, então dezembro não teria atividade, então dezembro seria as férias coletivas. Você antecipa férias coletivas para agora, que é um período que é de efetiva competição, março, abril. Você invade, vamos dizer assim, dezembro, para ocupar as datas que existem disponíveis antes, evidentemente, do Natal, a princípio, né? Não sei, porque a Inglaterra joga dia 1º de janeiro, né? Mas a princípio aqui no Brasil não se joga até o Natal. Invade essas datas de dezembro para que haja competição, para que a gente consiga cumprir o que foi planejado em termos de Série A, Série B, principalmente também Série C. Então essas férias coletivas você faz com que o período de dezembro venha para agora e você consiga jogar, manter as atividades em dezembro. Paulo Brax, pois não, Du, pode fazer a pergunta, eu encerro já. É que eu acho que ainda é cedo, eu não sei nem se dá para falar se é cedo, tarde, porque a gente não sabe até quando, né? Mas enfim, por mais que a gente ainda imagine ser cedo, existe uma data limite na cabeça de vocês, dirigentes dos clubes, ou você conversando com dirigentes de outros clubes da Federação Mineira, da própria CBF, eu sei que você tem um trânsito muito bom dentro da CBF, existiria uma data limite para definir se a gente poderia mudar um formato de um campeonato brasileiro, por exemplo, jogar um turno, depois um mata-mata, ou se esse campeonato, ao invés de ser a temporada 2020, ser a temporada 2020-21, e os estaduais do ano que vem passarem para o segundo semestre e a coisa voltar ao normal só em 2022. Existe alguma data limite? Olha, até maio a gente pode definir, ou até junho isso pode ser definido, passando disso já não dá mais. Como que vocês estão trabalhando com uma data limite? Seria uma opinião minha, não uma opinião dos clubes. Isso não foi ventilado em nenhum tipo de discussão de data limite, né? A gente pega informações e opiniões de outras pessoas, como por exemplo o presidente do Bahia gravou uma entrevista na ESPN dizendo que no máximo 2 ou 3 meses é o período máximo de um clube para poder ficar parado, né? O presidente do clube, Marcos Falon, diz que até maio ele entende que não vai voltar a competições, que em junho pode voltar. Eu acredito que nesse período de 60 dias, né, a gente está falando aqui de março, vamos de março até o final de abril, não deve haver retorno de competições, não deve haver retorno de treinamentos. A minha previsão é essa, para que maio e junho a gente tenha também mais essa vacância aí desse prazo de 60 dias para iniciar as competições. Eu não vejo ainda a possibilidade de alteração de regulamento. Não é tão simples assim, a legislação federal, já foi feito conselho técnico, para mudar o regulamento de um campeonato não é tão fácil assim, não pode ser na caneta, vai ter que sentar todos os clubes. Todo o planejamento, volto a falar na palavra, parte da competição que você vai disputar, porque uma Série B de 38 rodadas é diferente de uma Série B de 19, é diferente de uma competição de mata-mata, o elenco muda, o plantel muda, a finança muda, o investimento muda, tudo se altera. Então, acredito que a gente tem ainda a possibilidade de manter a competição no formato que está nacional. A respeito dos estaduais, alguns estados, o estadual é prioridade, né? Então, existem estados que os clubes não têm tanto competição nacional, então eles vão ter tempo suficiente para terminar, mas os principais estados vão ter que se adequar para que se mantenha a competição nacional, que de forma subsidiária ela está em cima da competição estadual. Eu não vejo ainda cenário para mudança de regulamento. Mas, tentando te responder, Dudu, 60 dias, eu acredito que seja um período aí máximo de definição. Depois disso, o ano já está prejudicado, mas vamos pensar primeiro no quesito saúde. Saúde está em primeiro lugar, a gente corre atrás do resto. Muito bem, Paulo Brax, muito obrigado por ter atendido ao nosso convite. Vamos lutando diariamente e infelizmente sem a menor possibilidade de informar a nossa audiência aqui quando é que o futebol volta, mas diante da gravidade da situação, de fato não dá nem para ficar cobrando isso das autoridades, visto que o mundo inteiro sofre com o problema. Grande abraço, Paulo. Obrigado, Everton, abraço para todos vocês, estou sempre à disposição e qualquer novidade que tiver, qualquer notícia que possa vir para nós antes da imprensa, eu passo para vocês, a gente tem um contato permanente também, que é essencial que haja essa divulgação quanto mais rápido, se houver
uma previsão de data. Eu passo para vocês e faço questão. Muito obrigado. Obrigado. Tá então Paulo Brax, diretor de futebol do América, batendo um papo conosco aqui no 98 Esportes, na manhã desta segunda-feira.